continuidade às exposições dos chamados 5 solas, né? E hoje, se Deus permitir, nós falaremos sobre o solus Christus, somente Cristo. Mas antes de iniciarmos, eu farei uma breve oração e então iniciaremos o estudo. Nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esta oportunidade de nos reunirmos aqui agora para este tempo e momento de edificação na Tua Palavra. Que seja um tempo proveitoso aqui juntos e que juntos, Pai, possamos aprender um pouco mais sobre as Tuas verdades. É o que te peço, Senhor, e em nome de Cristo que oro. Amém. Solus Christus, somente Cristo, é então o tema do nosso estudo desta manhã. E pensar sobre isso, falar em somente Cristo, é algo que é estranho para muitas pessoas. Falar que Cristo e somente Cristo é o caminho, somente Cristo é o mediador, somente Cristo é um Salvador, para muita gente é algo de fato muito estranho. Quando nós olhamos para aquilo que nós chamamos de pluralismo religioso, não é? Eles olham para isso com muita dificuldade. Você certamente já ouviu o seguinte: depois de apontar o dedo de forma crítica a determinada religião. Ela é espírita, mas o que importa é que ela adora a Deus. O Deus é o mesmo. Você certamente já ouviu isso. Você fala assim, isso aí não está certo não, a verdadeira religião é o cristianismo. A pessoa vai dizer, não, mas não tem problema não. Ela é envolvida com o misticismo, ela é envolvida com o candomblé, com a macumba, com o que seja. Mas não importa não. O que importa é que ela adora a Deus. Por quê? Porque o Deus da sua religião é o meu Deus aqui também. Essa pessoa, meus irmãos, quando declara a coisa desta natureza, que o Deus é o Deus dela é o mesmo Deus que o nosso, independente da religião que ela se envolve, que o caminho que ela encontra Deus, não importa qual religião esteja, é um caminho válido, é algo que é estranho à Escritura, mas é algo que é sustentado com muita força e frequência por muitas pessoas neste mundo. Essa pessoa, de fato, quando afirma algo dessa natureza, ela está sustentando, mesmo sem saber, em alguns casos, que a ideia proposta pelo chamado pluralismo religioso. Essa pessoa... e o que é que significa, então, o pluralismo religioso? O pluralismo religioso é uma filosofia que sustenta a seguinte ideia. Todas as religiões são essencialmente iguais e verdadeiras. Todas as religiões são essencialmente iguais e verdadeiras. Pode ter algumas distinções e alguns aspectos não essenciais. Quanto ao que é essencial, todas são verdadeiras. Então, é sem sombra de dúvidas, meus irmãos, o pressuposto da maioria das pessoas que nos deparamos na nossa caminhada. A maioria das pessoas realmente sustentam isso pelas ruas. Para o nosso espanto, além de as pessoas sustentarem isso nas ruas, há pessoas que sustentam isso dentro de nossas igrejas. Pessoas que imaginam. Todos os caminhos levam a Deus. Todas as religiões são essencialmente válidas. São todos os nossos irmãos e tudo mais, envolve todo mundo. E aquela mistura de o cristianismo com falsas religiões e tudo mais é o que mais tem espalhado por aí. E, meus irmãos, o fundamento do pluralismo ele está certamente no relativismo. E o que é que o relativismo advoga? O relativismo ele vai defender que não existe verdade absoluta ou não existe verdade objetiva. O que vai culminar, o que vai acabar levando para a seguinte afirmação. Não existe verdade ou falsidade. Portanto, não existe religião verdadeira ou falsa. Ficando assim, a verdade ou a verdade da pessoa ou a verdade é critério da própria pessoa.
Então, a pessoa vai julgar o que é a verdade, se é que existe uma verdade para essas pessoas. O relativista vai ter dificuldade com você falar, esta é a verdade. Ele pode dizer assim, esta é uma verdade. Esta é uma das verdades. Mas a verdade, de modo específico, só existe uma. Para o relativista, isto é certamente algo estranho. O relativista, meus irmãos, ele não admite... O que ele não admite é que a prática deles vai de encontro ao discurso. Eles falam uma coisa, eles falam, não aceitamos alguém dizer que existe uma verdade somente, um caminho somente, mas eles negam isso na prática. Porque eles negam a ideia de uma verdade absoluta, mas sustentam uma verdade que é absoluta para eles. E qual é a verdade absoluta do relativista? É que não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Para ele, essa é a ideia. Então, eles vão olhar para os crentes, nós que sustentamos uma verdade de modo inegociável, e eles vão dizer assim, vocês são fundamentalistas. Vocês são xiitas. Vocês só estão com a verdade, vocês são os donos da verdade, todo mundo está errado, só você está certo. Eles vão ficar meio chateados conosco. Eles vão ter dificuldades com o que nós chamamos de exclusivismo cristão. Salvação em Cristo exclusivamente. A verdade encontra-se exclusivamente na Escritura. E existem várias religiões que vão sustentar várias mentiras, né? E eu falo em várias religiões porque é inegável, meus irmãos, a pluralidade nesse sentido. A pluralidade de religiões. De fato, há várias religiões. Uma pluralidade religiosa nesse sentido de que há várias religiões é uma realidade, é verdade, né? Que nos cercam várias. Todavia, por mais que falemos em religiões várias, muitas que existem, nós podemos estreitar mais este conjunto de religiões. Se observarmos o que essas religiões propõem aos seus fiéis para a salvação deles, certamente constataremos o seguinte: todas as religiões propõem ou apresentam um tipo de salvação que acontece por méritos ou obras. Todas. Por essa razão, nós podemos falar que existem só apenas duas religiões, a verdadeira e a falsa. A falsa religião é aquela que se opõe ao cristianismo, que para nós é a verdadeira religião. E realmente é a verdadeira religião. Que vai apresentar uma salvação que não se dá através dos méritos dos homens ou das obras dos homens, como apresentam todas as outras religiões. Todas. O homem, ele é salvo por bondade, ele é salvo porque não pratica o que é mal, ele é salvo porque ele é inteligente, ele é salvo porque ele tem conhecimento, ele é salvo por algum mérito ou por alguma obra. Concluímos então, meus irmãos, como mencionei, que podemos falar apenas em duas religiões completamente antagônicas. A religião que apresenta a salvação pela graça, com base nos méritos da pessoa e obras de Cristo, e a religião que apresenta a salvação pelas obras e méritos dos fiéis. De um lado, o cristianismo, do outro lado, todas as outras religiões que existem no mundo. Nós não concordamos com tudo isso porque a Escritura nos revela que há uma pessoa perfeita, que é perfeito e perfeitamente Deus, e que a obra desta pessoa foi perfeita para a salvação do homem, e que somente através desta pessoa é que nós encontramos verdadeira salvação, é somente através desta pessoa que nós nos encontramos com Deus. Através somente dela. Por mais que os outros homens tentem apresentar a ideia de que o pluralismo vai dizer todas as religiões nos levam a Deus, nós diremos que no sentido de salvação, somente o cristianismo vai apresentar o verdadeiro caminho. Há um nítido, meus irmãos, contraste entre a obra ou os méritos dos homens, do que propõem as outras religiões e o que Cristo faz.
Há um contraste entre os méritos da humanidade e daqueles supostos pessoas importantes, cheias de méritos que as outras religiões vão apresentar, e aquilo que o cristianismo propõe, ou aquilo que Cristo faz. Todas as outras ideias sustentam a salvação na obra ou méritos humanos, como mencionei. Mas o problema é o seguinte: onde é que está o problema? O problema está no homem. Veja como é complicado. Qual a condição do homem? Nós sabemos, o homem caiu em pecado, o homem se encontra no estado de pecado e miséria, e o homem ele é imperfeito. Além disso, o homem é finito. Então ele é imperfeito, já não há qualidades suficientes nele para que ele seja um mediador, para que ele possua obras suficientes para salvá-lo, e ele também é finito. Ele jamais poderia, por exemplo, satisfazer as exigências de Deus para a salvação. Logo, se o homem ele é imperfeito e finito, todas as suas obras serão necessariamente imperfeitas e finitas. Tudo aquilo que fazemos está inerentemente ligado, agarrado àquilo que nós somos. É assim com o homem. Jamais o homem, então, conseguiria, com os seus méritos e com as suas obras, apaziguar a ira de um Deus justo. Portanto, nos é apresentada a real necessidade que nós temos. Qual a necessidade que nós temos? Temos a necessidade de um mediador, temos a necessidade de um redentor, e este redentor nos é apresentado, Cristo Jesus. Somente Cristo, então, o Deus homem, pode satisfazer as exigências de Deus. Cristo, então, ele é aquele que vai satisfazer isso, porque ele é um homem perfeito, diferente de nós. Sua obra é também perfeita. E ele é o homem perfeito, e diferente de nós, sendo ele Deus, ele não é finito, mas infinito. Nós somos limitados, Cristo é imenso. Cristo, ele possui todos os atributos que o Pai possui, pois ele é Deus tal qual o Pai. Então, a infinitude de Deus é um atributo que qualifica os outros atributos que o próprio Deus possui. E então, este é um atributo também que qualifica quem Cristo é, bem como as suas obras. Portanto, quando nós falamos sobre o sacrifício de Cristo, sobre os méritos de Cristo, se trata de méritos ou de uma obra que foi feita por alguém que é infinito e, por consequência, satisfaz uma exigência infinita. Porque ele é infinito. Somente alguém, então, infinito igual ao Pai poderia satisfazer as exigências. Somente alguém que é infinito, tal qual o Pai, poderia, então, suprir as exigências de Deus para o pagamento, pelo pecado do homem, para a salvação. E Cristo é este homem. Sendo Cristo, então, o Deus homem, aquele que viveu neste mundo sem pecado, ele pode ser, então, um perfeito redentor e também um mediador perfeito. Ele é o Deus homem. Nós não podemos separar esta realidade. Ele é o Deus homem como nosso mediador. Então ele é, meus irmãos, o nosso mediador perfeito. E o solos Christus vai apontar para esta realidade. Cristo, ele é o único Salvador. Cristo, ele é o único mediador. Não existe outro. Por mais que as religiões tentem inventar, por mais que o catolicismo romano, eu prefiro chamar de os papistas e romanistas, apresentem, então, mediadores, homens importantes que assumem o papel de mediador, Maria ou quem quer que seja, a Escritura nos apresentará somente um. É aquele Cristo que foi prometido, como na pregação em Gênesis capítulo 3, verso 15. Aquele Cristo que nos é oferecido no Evangelho, aquele Cristo que foi revelado ali, também no que nós chamamos de pacto da graça. Meus irmãos, é neste Cristo somente e através dele. Nós observaremos aqui brevemente um texto que é muito conhecido por todos nós, um texto que certamente você tem decorado na sua cabeça. O texto é João capítulo 14, verso 6. Esse é um dos textos que é utilizado para falar acerca de Cristo como o único mediador, como o único caminho que o homem tem
para encontrar-se com Deus. O único caminho que o homem tem para encontrar o seu Redentor. E, meus irmãos, como é necessário que as pessoas entendam isso. Como é necessário que os homens aprendam isso. Como é necessário que as crianças possam aprender isso também. É interessante que segunda-feira passada eu tive a oportunidade de ir com João, Daniel e com Sara ir até um abrigo. É abrigo? Um abrigo de crianças abandonadas, né? Tem crianças lá. E fomos. Eu tive a oportunidade de ler esse texto com eles. E quando eu li o texto, eu comentei algumas coisas com eles, então perguntei assim, como é que vocês imaginam que nós podemos conhecer a Deus? Como é que nós chegamos até Deus? Rapaz, as respostas foram as mais inusitadas. Cada um que... Então, aí o Daniel falou uma, e o Rafael falou outra, a Daniele falou outra, e começaram a falar, cada um, o Kaique, Antônio, cada um com um nome, uma ideia de como é que eu chego até Deus, né? Aí depois eu disse, não é dessa forma. A escritura é importante, a oração é importante, mas é Cristo que nos conduz até Deus. É somente através de Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu pude conversar com eles sobre isto, e como isso é fundamental, meus irmãos, apresentarmos para quem quer que seja, a realidade e a verdade inegociável de que somente através de Cristo nós encontramos salvação, porque Ele é o nosso mediador perfeito. Cristo Jesus. Então João, capítulo 14, verso 6, nos diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um adepto do pluralismo religioso, de forma alguma colocaria na traseira do seu carro essa verdade. Ele jamais pegaria assim, vou estampar aqui, ó. Porque para eles isso é estranho. Porque aqui, meus irmãos, as coisas são bem definidas mesmo. Tudo é muito exclusivo. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E esse não é o único texto que trata dessa realidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para João capítulo 3, verso 16... versos até o verso 18. João 14, que é o texto que lemos. Atos capítulo 4, verso 12. Nós encontramos essa verdade espalhada pela Escritura. Por exemplo, Atos capítulo 4, verso de número 12, vai nos dizer o seguinte. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre todos os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está falando aqui de Cristo. Não tem nenhum outro nome que importa que sejamos salvos. Um outro texto que vai falar sobre a realidade que existe um só mediador entre Deus e os homens é 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, nos dirá: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então, Cristo, ele é apresentado na Escritura como o único mediador. Poderíamos olhar para outros textos também, João capítulo 20, verso 31, Colossenses capítulo 2, verso 15 a 20. Outros textos na Escritura nos apresentarão a verdade do exclusivismo cristão, sobretudo aqui em particular, quanto à salvação do homem. Então o texto de João nos ensinará algumas verdades acerca disto. João vai dizer então, Cristo respondendo, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Aqui é apresentado, meus irmãos, Cristo dizendo, eu sou. O que é que Cristo está querendo dizer com isso? Cristo está simplesmente dizendo, eu e exclusivamente eu sou o caminho. Ele está dizendo, além de mim, não há outro. É muito claro esse texto. Além de mim, não existe um outro caminho para que você conheça a Deus, como ele vai deixar mais claro no final deste versículo 6. E é interessante notarmos uma coisa, meus irmãos, que ele vai utilizar aqui um artigo definido.
bem definido. Ele vai falar assim, eu sou o caminho. Ele não diz assim, eu sou um caminho. Existem, como se ele estivesse sugerindo assim, existem vários caminhos para se conhecer a Deus e ser salvo e encontrar a Deus. Ele diz, não, eu vou deixar bem claro. Ele usa um artigo aqui, bem definido, em português e no grego também. Está lá, o caminho. Nada além de mim. Então ele já exclui aqui de modo claro e direto a ideia do que o pluralismo cristão vai sustentar. Pluralismo religioso, na verdade, vai sustentar. Que existem vários caminhos. E, meus irmãos, Cristo ele é apresentado como o caminho porque é exatamente o que os homens precisam. Nós estávamos perdidos em pecado, como nós sabemos. E quando nós caímos, o caminho do jardim ele foi fechado. Vocês certamente se recordam. Então nós fomos expulsos e o caminho agora para a árvore da vida foi selado. Agora há querubins ali fechando a entrada. Não tem como agora nós termos acesso a Deus. Mas através de quem nós temos acesso a Deus? A palavra nos revelará que Cristo é este caminho. Além de João nos dizer, Hebreus capítulo 10, verso 20, vai dizer, Cristo, ele é o novo e vivo caminho. Ou seja, Cristo é aquele através de quem nós agora temos livre acesso a Deus. E somente Cristo. Nada além dele. Percebam, meus irmãos, que exclusividade nesta afirmação. Somente Cristo, então, pode conduzir as pessoas pelo caminho, que é Ele mesmo. Ele não está apresentando ali o caminho, ele está dizendo, vocês só chegarão ao Pai através de mim. E é interessante, meus irmãos, para que o homem tenha acesso a Deus, é fundamental que Cristo ele revele aqui, e neste verso, quando se trata do caminho, aponta para um dos ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso mediador. Cristo, como nosso mediador, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto na sua humilhação como na sua exaltação. E é isso que Cristo está apresentando aqui. Cristo é o caminho. E o ofício sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo é revelado aqui. E então, mas o que significa dizer que Cristo ele é o nosso sumo sacerdote? A pergunta de número 25 do breve catecismo de Westminster nos dirá o seguinte: como Cristo exerce as funções de sacerdote? Resposta: Cristo exerce as funções de sacerdote por ter oferecido a si mesmo de uma vez por todas em sacrifício para satisfazer a justiça divina e reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Então Cristo, ele é o sumo sacerdote. Ele é aquele que realmente vai abrir o caminho que nós precisamos, ou ele o caminho para que nós possamos ir até Deus. O sacerdote no Antigo Testamento era aquele que entrava pelo menos uma vez por ano no Santo dos Santos, representando o povo de Deus, tendo ali acesso a Deus. Mas Cristo, como aquele que é o sacerdote, não somente sendo aquele que oferece o sacrifício, mas sendo ele o mesmo o sacrifício, é aquele que nos conduz ao próprio Deus. Então ele é o caminho. Ele é o sacerdote que todos nós precisamos. Ele é o sacerdote através do qual nós conseguimos chegar até Deus. Então ele é aquele que se entrega por nós. E ele exerce a função de sacerdote por ter oferecido o quê? Por ter oferecido a si mesmo de uma vez por todas em sacrifício. Então ele se entregou e não foi várias vezes. No passado, como nós sabemos, no Antigo Testamento, vários animais eram imolados, né? Então havia derramamento de sangue com frequência para que o povo fosse perdoado por Deus. Cristo não. Cristo fez de uma vez por todas. Aquilo não se repetiu. Nunca mais se repetirá. E por que razão então, meus irmãos, ele é o nosso sacerdote, entregando-se por nós e também sendo aquele que oferece o sacrifício? Ele faz isto para que nós possamos ser reconciliados com Deus. Nós estávamos distantes de Deus por causa do pecado.
Agora, por causa então do sacrifício dele, nós somos reconciliados. Agora temos acesso a Deus. Reconciliados pelo pecado, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo. Ele se entregou para ser então a reconciliação por causa pelos pecados do seu povo. Então Cristo, meus irmãos, ele é este perfeito sacerdote. É através dele que é o caminho e o nosso sumo sacerdote que nós conseguimos ter acesso ao nosso Deus novamente, em quem nós encontramos a salvação. Então é Cristo com essa sua obra perfeita, meus irmãos, que se apresenta como este perfeito caminho. Isso certamente é estranho para as pessoas perdidas, porque eles dizem, para eles sustentam há vários caminhos. Mas, assim como há vários caminhos para Roma, eles vão dizer, ou vários caminhos para chegar ao topo da montanha, o adepto da religião, do pluralismo religioso, dirá, há outros caminhos para o Senhor, eles não concordarão. As pessoas, meus irmãos, de forma alguma, o ímpio, ele de forma alguma está satisfeito com essa ideia. Por esse motivo dizem, que tipo de Deus é esse? Que tipo de Deus é esse que determina apenas um caminho para chegar até Deus? Não, para chegar até Ele, como assim? E eles revelam então com essas perguntas que não estão nem um pouco satisfeitos com o que o Deus infinitamente sábio determinou. O que o Deus infinitamente sábio determinou. E com isso eles se julgam mais sábios do que o próprio Deus. Ah, não, tem outros caminhos, tem outras alternativas para você chegar até Deus. Isso é sugestão de Satanás, não do Senhor. E são palavras de Satanás, não do Senhor. Mas Cristo afirma, eu sou o único caminho. Eu sou aquele que se entregou por você. Ele é aquele, como falamos aqui, aquele que padeceu na cruz, aquele que derramou o seu próprio sangue para pagar o pecado do seu povo. Então foi o sangue deste Cristo perfeito. O sangue deste Cristo, que é infinito tal qual o Pai, que pôde satisfazer então as exigências do resgate. Cristo somente. Nenhum outro homem neste mundo, do princípio até o fim, esteve qualificado para ser um mediador perfeito. Porque este homem perfeito, depois da queda, nunca existiu. Pode procurar aí, você não vai encontrar, não. Então, Cristo, ele é o único mediador. Como disse um puritano chamado Charnock, Cristo é declarado o único mediador, no mesmo sentido em que Deus é declarado o único Deus. Assim como só existe um Criador do homem, só existe um mediador para os homens. Como Deus é o Deus de todos os que morreram antes que Cristo viesse, bem como de todos quantos morreram depois, assim também Cristo é o mediador de todos os que morreram antes da sua vinda e também de todos os que viram o seu dia. Tinham ou Cristo como seu mediador ou algum outro. Mas algum outro eles não poderiam ter, porquanto só existe um. Poderiam também ter tido outro Criador, além de Deus, tanto quanto poderiam ter outro mediador, além do mediador, Cristo Jesus. Há somente um Deus desde a eternidade. Somente um mediador, cuja mediação tem a mesma data que a fundação do mundo e corre paralelo a esta. Cristo, ele vai concluir, é o único mediador entre Deus e os homens. Então, ao invés de ser loucura, como muitos vão imaginar, esta é a maior manifestação da sabedoria de Deus, Cristo sendo entregue como nosso sumo sacerdote e como sacrifício por nós, e que grandiosa demonstração de amor. Então, Cristo, ele é o caminho. Não existe outro. Não existe outro, crianças. Caminho para você chegar até Deus. Este caminho é Cristo. Cristo somente, não há outro. Mas o texto não para por aí, ele vai dizer, eu sou o caminho, e ele ainda vai dizer, e a verdade.
E notem mais uma vez, ele vai usar mais uma vez um artigo bem definido. Ele vai dizer, eu sou uma verdade. Como se existissem várias. O relativismo vai dizer, existe, por que não? Mas nós diremos, não existe uma verdade. Eu sou a verdade. E com isso, meus irmãos, isso perturba muita gente. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, que ele é a verdade oposta à mentira. E que ele também é a verdade, no sentido de que ele é a maior expressão de tudo aquilo que no Antigo Testamento apontava para ele. Ele é a revelação de tudo aquilo que era falado sobre ele em sua maior expressão. Está em mim. Eu sou a verdade. Ele, então, é a revelação verídica daquele que pode redimir o homem. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. Ele é a própria palavra encarnada. Cristo, ele é a revelação do Pai. E quando falamos então sobre Cristo como aquele que é a revelação do Pai, Cristo como aquele que é a palavra, Cristo como aquele que é a maior expressão e aquele que faz com que os homens conheçam a Deus através dele, que é a verdade, podemos perceber aqui o que nós chamamos de ofício profético de Cristo. Ofício sacerdotal em Cristo como um caminho. Ofício profético de Cristo aqui, quando ele fala, eu sou a verdade. E então poderíamos perguntar, como pergunta o breve catecismo de Westminster, como Cristo exerce as funções de profeta? Resposta, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então Cristo, meus irmãos, como a verdade, ele é aquele que exerce as funções de profeta na sua obra de mediador, revelando à igreja e dizendo assim, só através de mim que vocês conhecerão a Deus. Eu sou a interpretação de Deus. Eu sou a exegese de Deus. É só através de mim que vocês conhecerão a Ele, não há outra forma. E Ele então vai revelar-se como este caminho, ou como esta verdade, e como a única forma através da qual o homem pode conhecer o Senhor. Então, ele é aquele que vai revelar a sua vontade para a igreja em todos os tempos, pelo seu Espírito e pela palavra. Toda a palavra fala sobre Cristo. Toda a palavra revela Cristo. Toda a palavra é palavra de Cristo. Cristo falou em Gênesis, Cristo falou em Apocalipse. Toda a Escritura é palavra de Cristo, inspirada pelo Espírito de Cristo, falando através dos servos de Cristo a todos nós hoje. Então é Cristo quem vai revelar, através da palavra e do Espírito, a vontade do próprio Deus, o Pai, para a salvação dos homens. E isto desde o princípio dos tempos até o fim dos séculos. É Cristo, a verdade, quem faz isso. E Ele é aquele, então, meus irmãos, que vai nos apresentar, sendo o nosso profeta, sendo a verdade, toda a vontade de Deus. Ele não vai nos apresentar meia verdade. Eu vou apresentar um pouquinho da verdade. Eu vou apresentar 1/4 da verdade de Deus. Não, ele vai apresentar toda a verdade de Deus. Tudo aquilo que o homem precisa crer. Para ser salvo, ele vai ser aquele que vai apresentar, revelando assim toda a vontade do nosso Deus e Pai. E ele vai fazer isso, meus irmãos, em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, tudo aquilo que precisamos para a nossa edificação no Senhor e em Cristo, bem como para a nossa salvação, nós encontramos no próprio Cristo, que é a verdade. Porque Ele é o nosso perfeito profeta. Muitas pessoas, meus irmãos, propõem outras verdades para se chegar ao Pai. Mas eu repito, Cristo diz, eu sou a verdade. Então, isso implica que qualquer outra proposta ou afirmação de que possui a verdade cai por terra diante da verdade das Escrituras. Lembrem-se, é a Escritura que nos garante isso. E como falamos na exposição passada,
A Escritura Sagrada, ou sola Escritura, é o fundamento de todos os outros solas. Temos então solus Christo como a coluna, sola fide e sola gratia. Então, como topo de tudo isso, o Sol deu glória. Somente a Deus a glória. Então, diante dessa verdade da Escritura, que é o próprio Deus falando aqui conosco através dela, nós devemos estar certos. O Senhor está com a verdade, Cristo está com a verdade e os homens são todos mentirosos. O relativismo é uma falsidade. E então, ele vai dizer, eu não somente sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E ele então finaliza dizendo, eu sou a vida. Na verdade, ele vai finalizar com algumas outras palavras. Meus irmãos, porque Cristo é Deus, Criador e soberano, Senhor, ele pode ser aquele que vai não somente tirar a vida, ele pode, mas também ser o doador da vida. E quando nós falamos aqui sobre Cristo como dizendo, eu sou a vida, e mais uma vez o artigo definido é usado aqui, está dizendo aqui, ó, vocês só terão comunhão comigo e com Deus através de mim, que sou a vida. Isso só acontece por causa da obra desse que é o doador da vida. E daquilo que ele faz como real doador da vida ao homem. É ele quem vai, através do seu próprio Espírito, como aquele que é a vida, o próprio Cristo, doar a vida. E por que ele tem que doar a vida para o homem? Lembre-se da nossa condição depois do pecado em Adão. Estamos mortos. Precisamos o quê? Ser vivificados. Estávamos mortos. Precisamos então ser regenerados. E como é que Cristo faz isso em nós? Cristo faz isso através do seu ofício real. É quando nós falamos sobre o ofício real de Cristo. Cristo como um rei. E como é que Cristo então exerce as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Cristo, então, exerce as funções de rei, chamando um povo para si. Chamando um povo neste mundo para que eles pertençam a Ele. A todos que têm sede. Venham. Que têm fome. Venham, comam, beba, de graça. Ele convida a todos indiscriminadamente, como aquele que é o rei, como aquele que é o doador da vida. Ele chama e ele pode doar a vida para aqueles que ele chama. Ele é aquele também que vai dar e vai conceder ao homem a graça salvadora para que ele possa, então, ser resgatado da condenação. É ele também que vai ser aquele que vai fazer com que o homem tenha um genuíno e verdadeiro arrependimento dos seus pecados e, então, possa encontrar realmente verdadeira vida, que só pode ser encontrado em Cristo, que é a vida, bem como o doador da vida. É neste Cristo que é a vida, que eles encontram, então, verdadeira libertação e, então, são salvos. Cristo, meus irmãos, ele é aquele que é apresentado como nosso mediador nas funções de profeta, sacerdote e rei. É isso que esse texto também aponta para nós, para essa realidade. Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Um adepto do pluralismo religioso pode afirmar que a vida fora da verdade cristã. Eles podem afirmar isso. Tá. Estão falando aí, mas estão errados. Porque a verdade bíblica vai dizer, não há. E eu não vou cansar de afirmar. Nós só temos vida e salvação através de Cristo. Ele nos deu a vida quando nos criou no princípio. E ele nos dá a vida novamente na sua morte.
a sua morte, nós temos vida. Então a morte de Cristo em nosso lugar trouxe para nós agora comunhão com Deus. Ele exerceu esses três ofícios para a nossa salvação, para que fôssemos reconciliados com o seu Deus. Agora, com o seu Pai, agora temos comunhão com Deus Trino. Graças a Cristo, a quem nós estamos unidos. Por essa razão, então, ele vai concluir dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Por que razão? Porque Cristo é tudo aquilo que foi exposto anteriormente. O pluralista vai ficar louco com isso. Ele vai dizer, não, pluralismo religioso, ele vai ficar com raiva de mim. Se ele estiver assistindo agora essa transmissão, ele está com raiva de mim ali, porque eu estou falando isso. Mas isso é o que diz a Escritura. Mas, em certo sentido, meus irmãos, nós poderíamos falar com os pluralistas que todos os caminhos levam a Deus. Poderíamos dizer assim, sim, todos os caminhos levam a Deus. É isso mesmo. Eu e você poderíamos falar isso para eles. E poderíamos então acrescentar, realmente, todos os caminhos levam a Deus. Aqueles que não se rendem a Cristo. Aqueles que não andaram tendo Cristo como seu caminho. Aqueles que não têm Cristo como a sua verdade. Aqueles que não têm Cristo como a vida, irão se deparar com Deus. Irão até Deus. Mas que Deus eles encontrarão? Eles encontrarão Deus irado. Eles encontrarão Deus santo e justo, pronto para estabelecer o seu juízo contra todos aqueles que não têm Cristo como seu caminho, sua verdade e vida. Portanto, poderíamos afirmar, todos os caminhos levam a Deus, enquanto alguns vão se deparar com um Deus irado, pronto para condená-los. Aqueles que abraçaram a Cristo, têm Ele como caminho, verdade e vida, irão se deparar com este mesmo Deus, mas já não irado. Com este Deus, já não pronto para condená-lo, mas com este Deus abraçando. Com este Deus recebendo nos seus braços paternais. Com esse Deus recebendo como os seus filhos, acalentando-os, abraçando-os e então conduzindo-os agora para viver com Ele na glória eterna. Podemos afirmar com pluralismo religioso, num outro sentido. Todos os caminhos levam a Deus. Alguns vão se deparar com este Deus irado. Nós que fomos salvos, iremos encontrar ao nosso bendito Deus, que é nosso Pai, cheio de amor por nós. Porque trilhamos o caminho que é Cristo, somente e exclusivamente Cristo. Então, falar na exclusividade de Cristo como o único caminho, ele jamais pode ser considerado, como muitos consideram, como uma intolerância. E jamais deve ser visto como uma atitude de arrogância por nós, mas deve ser visto como amor. Sim, meus irmãos, falar sobre Cristo como um único caminho é uma demonstração de amor. Isso deveria nos não deveria nos conduzir a temer falar. Olha, se você não se arrepender, você sofrerá condenação. É somente Cristo. Não deveríamos de forma alguma temer isto. Deveríamos, na verdade, ser impulsionados por essa verdade. Porque, meus irmãos, é o amor do crente zeloso, que sabe que só em Cristo o homem encontrará salvação. Então ele vai dizer, eu não vou apresentar nenhuma outra alternativa, porque nenhuma outra alternativa pode conduzir os homens a Cristo. É somente Cristo. Por essa razão, não devemos pensar assim, isso é arrogância, será que eu estou sendo arrogante em falar numa exclusividade sobre Cristo? Não, isso é amor e fidelidade e zelo pela verdade do nosso Senhor, através da sua palavra. Então, verdade e amor caminham lado a lado. Caminham lado a lado, apesar das pessoas nunca entenderem que amor está atrelado à verdade. Amor está atrelado à verdade. Então, meus irmãos, nós devemos proclamar este Cristo. Eu fui chamado para anunciar a este Cristo
como ministro do Evangelho, e todos nós, todos vocês foram chamados a testemunhar a respeito deste Cristo, o único e verdadeiro caminho que o homem pode encontrar para a salvação. Estejam certos de que Cristo é a minha e a sua única esperança. Dele precisamos para tudo. E foi através dele que nós conhecemos o nosso Deus. E ele é a única esperança para este mundo perdido. A única esperança para este mundo perdido. Não existe qualquer pessoa neste mundo que possa ser um Salvador perfeito. Somente ele. Todo mundo, então, precisa de um mediador. E esse mediador tem de ser Cristo. Como escreveu, então, Thomas Watson, assim como havia somente uma arca para salvar o mundo do afogamento, há um só Jesus para salvar os pecadores da perdição. Assim como Noemi disse para suas noras, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Da mesma maneira, Deus tem qualquer filho no ventre de seu decreto eterno para ser salvador para nós, além de Cristo? Onde se achará sabedoria? O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Onde se encontra a salvação? O anjo diz, não está em mim. A mortalidade diz, não está em mim. Cristo sozinho é a fonte de vida. Não há salvação em nenhum outro nome. Portanto, como escreveu Ryan McGraw, confessar solos Christus significa receber e descansar em Cristo, o Cristo inteiro, e nada mais que o Cristo, visto que ele é oferecido gratuitamente a nós no Evangelho. Amém. Isto é, solos Christus. Esta é a nossa fé bíblica, como nos revela a Escritura Sagrada. Amém.